Pessoal, tudo bem? Eu vou trazer nesse vídeo um resumo do que a gente viu nesse mês de abril lá no Ultrassonografia Club. Então, se você se perdeu um pouquinho, não conseguiu acompanhar todos os casos e todos os vídeos, tem aqui um resumo para você saber o que procurar lá na plataforma, tá? Então, a gente começa com o que a gente viu na primeira semana. Como a gente geralmente manda o conteúdo na terça-feira, então a primeira semana pegou um pouquinho de março ainda. O primeiro caso, dia 31 de março, foi um caso de um paciente que teve que sofrer esplenectomia por neoplasia esplênica, e depois teve vários exames de acompanhamento desse paciente. Então, a gente pôde demonstrar algumas coisas que podem ocorrer num pós-operatório, e depois no acompanhamento desse paciente oncológico. Foi um caso bem interessante. Como foi bem no comecinho ali do isolamento social do coronavírus, tinha bastante gente em casa, bastante gente ansiosa com tudo que estava acontecendo, então a gente fez ainda um caso extra naquela semana, com um caso de neoplasia renal em cão, e era um caso em que essa neoplasia já estava tomando conta ali do mesentério, já tinha alteração de fígado, de baço, então foi um caso diferente e bem interessante, e teve também um quiz para melhorar ali, a praticar e treinar os conhecimentos. Na segunda semana foi caso de colegas. Como vocês sabem, a gente tem vários grupos no Ultrassonografia Club, então nem todo mundo consegue acompanhar todos os casos. Então eu seleciono os principais para fazer um vídeo e deixar na plataforma para que todo mundo possa ver. E aí nesse eu fiz diferente, peguei vários casos mesmo, peguei 20 casos de colegas. Então teve coisas assim bem diferentes para a gente praticar e conhecer. Teve lá então caso de litíase, teve um outro caso com litíase mostrando o artefato cintilante que ocorre em litíases quando a gente usa o Doppler, o Color Doppler. Então, para quem não sabe, a gente usa o Color Doppler para procurar, por exemplo, se uma massa tem vascularização. Só que você tem que cuidar, porque existe um artefato que ocorre nas mineralizações, por exemplo, de litíases, que não é vascularização, e você tem que conhecer esse artefato para não confundir. A gente teve um caso de uma felina com uma hidronefrose bem importante, e aí tem a imagem do ultrassom e do raio-x. Essa felina também tinha efusão pleural, era a FeLV positiva, então um caso bem interessante. Teve um outro paciente que tinha um cisto na parede do intestino, bem curioso. A gente conversou também sobre suspeitas de ruptura de diafragma, para não confundir a passagem dos vasos pelo diafragma, especialmente a veia cava caudal, com uma interrupção ali do músculo do diafragma. Então, ele também teve consolidação pulmonar que parecia até um fígado, tanto é que na patologia a gente chama de hepatização pulmonar, né? Então, essa imagem lá no ultrassom também para não se confundir com fígado no tórax, tá? A gente teve vários casos de suspeita de linfoma intestinal, então deem uma olhada, porque cada paciente tinha uma imagem diferente, todas elas compatíveis com linfoma, então deem uma olhadinha nesses casos. A gente viu colelitíase, a gente viu efusão pericárdica, a gente viu aqueles casos em que você pega uma paciente muito no início da gestação e pode confundir aquele pequeno aumento de útero com uma piometra. Mas, naqueles casos específicos de duas colegas, a gente teve o acompanhamento e alguns dias depois já foi possível ver a vesícula gestacional e era uma gestação viável, tá? Teve cisto renal, teve hérnia escrotal, então encontrar o intestino no escroto, porque passou ali pelo canal inguinal e atingiu o escroto. Isso não é tão comum em cães, então foi um caso muito diferente. A gente viu ruptura de uretra, em que foi feita a imagem ultrassonográfica, também a contrastada radiográfica, e aí depois o comentário de que foi tudo bem na cirurgia, na correção. A gente viu o rim extranumerário, então quem nunca viu rim com três, quem nunca viu cachorro com 3 rins, dá uma olhada no caso. Teve neoplasia de ovário em ouriço, foi bem diferente, e teve o caso do caroço de manga, que é bem comum, né, de corpo estranho por caroço de manga, porém, às vezes esse caroço fica lá no trato gastrointestinal por bastante tempo, meses e até anos, e aí a gente teve um caso da dificuldade que isso traz e do problema que é para o paciente esse corpo estranho ficar lá por tanto tempo. A gente teve um estudo dirigido, então todo mês a gente tem um estudo dirigido
onde a gente escolhe um tópico, um artigo, alguma coisa para estudar junto. E nesse caso eu tinha assistido o webinário do pessoal lá do FEST sobre hemoabdômen por anafilaxia. Então eu trouxe para vocês um resumo disso, com os principais conhecimentos que a gente precisa ter nesses casos. E é bem diferente, tem bastante novidade lá, casos com edema de vesícula biliar e hemoabdômen, em que a gente precisa levar em consideração a anafilaxia como nosso diagnóstico diferencial. E no caso da semana do Paulo, teve um corpo estranho bem inusitado, um corpo estranho abdominal, que foi uma gase após uma cirurgia. Então, isso é uma coisa que a gente não costuma pensar quando está fazendo um exame abdominal. É importantíssimo conhecer e ver esse caso para que tenha isso em mente sempre que estiver avaliando uma situação semelhante. E nessa semana a gente teve uma hérnia perineal, em que a bexiga e a próstata do cão estavam na hérnia, e isso causou problemas renais. Então a gente pode ver toda a repercussão renal também do caso. Também um caso bem legal para ter em mente. Nesse mês de abril, a gente fez uma seleção de veterinários que queriam participar do Ultrassonografia Club de forma gratuita, especialmente por esse período que a gente está passando de quarentena. E bastante gente se interessou, então a gente está com um grupo grande de veterinários que estão lá aproveitando o nosso conteúdo e compartilhando experiências, um pessoal muito focado e está trazendo bastante coisa nova e discussões importantes lá para a gente. Se você ainda não faz parte do clube e perdeu essa oportunidade, a gente seleciona alguns períodos do ano para fazer isso, então fiquem de olho nas mídias sociais, porque a gente sempre divulga lá. Então tá aqui a minha, Beth Adriana Meirelles, com 2 L's, e a do Paulo é Paulo_Aguilera, com 2 L's também. E uma novidade para esse mês é que a gente também está com um projeto internacional, onde a gente vai poder fazer as postagens também em inglês, para que mais pessoas do mundo todo possam acompanhar e compartilhar conhecimento. Então, sigam lá também essa página, Veterinary Ultrasound Club, tem no Facebook e no Instagram. E se você quer fazer parte do Ultrassonografia Club para poder ver todos esses casos que a gente compartilha, a gente tem uma plataforma online onde esses vídeos ficam armazenados para que você possa ver também se você não estava lá nesse mês de abril. Então, vocês podem assinar o Ultrassonografia Club no ultrassonografiaclub.com.br. Aproveitem, então, e estudem bastante. Até mais.